26 de maio de 2025, segunda-feira. O Atlético Mineiro, graças à natureza apaixonada de seu torcedor, sobretudo o torcedor antigo, que começou tudo e educou os posteriores, já transcendeu a identidade de clube de futebol apenas. O Galo hoje é como se fosse uma nação, o atleticano uma etnia. Não é preciso o Atlético estar em campo a jogar uma partida de futebol, independente da importância dela, para que o atleticano manifeste sua atleticanidade, seu jeito de ser. É como ir à missa. Não é com o legítimo Jesus de Nazaré ou com Deus o encontro ou a reunião. Mas o que importa é o que se sente reunido com outras pessoas pelo mesmo ideal, o qual manifesta similaridade, igualdade, fraternidade e harmonia entre todas elas. Estendido estão os benefícios que essa união propicia, muitos deles materiais, graças ao espírito de cooperação mútua residente na Irmandade. Na reunião de adoração ao Atlético, contempla-se as camisas do clube, seu escudo, sua bandeira, seu hino e principalmente sua história. Todos esses elementos de adoração lembram uma missa católica, por isso é boa a comparação. Quando escrevi minha biografia de torcedor, o livro Fosse Estranha, a Epopeia Atleticana, o fiz porque deixei de acompanhar futebol. Biografia é algo que se deve ser publicado depois que o biógrafo encerrou a atividade biografada. Escrevendo este livro, percebi que eu nunca gostei de futebol. Eu sempre gostei foi do Galo. Eu nunca torci para a seleção brasileira ou qualquer outro time de futebol. Eu sempre torci foi para o Galo. E eu nunca quis saber sobre conquistas, craques, números estatísticos de outro time que não o Galo. A mim sempre só interessou o Galo. As questões levantadas pelo movimento paulistano, ódio eterno ao futebol moderno, que protesta contra o ato de torcer dos torcedores modernos, repleto de violência, gosto por futilidades, babaquices, corinhos idiotas, gritos de guerra imbecis, coreografias patéticas e consumo com respectivo repasse de informações que nada tem a ver com o futebol. A maioria fake news, vandalismo, pregação à droga, predisposição para a prestação de serviço de bucha de canhão para a imprensa, federações e dirigentes dos clubes. Quais entidades o torcedor financia empregos e produz a fama e a fortuna de seus membros. A dificuldade de acesso aos estádios, pagando-se muito caro para ver uma partida caso não concorde em pagar cartão sócio-torcedor, juntamente com as que envolvem o futebol do SAF, negociatas entre clubes, federações, confederações, agentes de atletas, a figura dos mecenas dos clubes e as negociatas que fazem entre si, muitas vezes com a finalidade de trair o torcedor, as manipulações de partidas e campeonatos visando gerir o comportamento do torcedor para que ele dê retorno financeiro e até político, com a crença que constitui a idoneidade dos mesmos, as manipulações de partidas visando receita otimizada em casas de apostas, o apito dos patrocinadores, exigindo que confrontos entre equipes populares e com grande potencial de atenção do público para veicularem suas marcas se configurem, com configuração de tabelas de campeonatos, também arbitrada para gerir expectativas de torcedores quanto a ser campeão ou a ser rebaixado em um campeonato, que na prática não passa de estelionato, mas que parece ter o aval até do judiciário para correr solto, uma vez que parece ser difícil de se comprovar as mexidas que dão, tanto nas partidas quanto nas tabelas, e porque na prática não há pessoas lesadas de fato, pois não são obrigadas a acompanhar o futebol, que em nada se diferencia de acompanhar uma telenovela. A chatice do VAR, que na tentativa de falsificar a emoção para que as partidas ganhem atenção e o público dê feedback para se mostrar para os patrocinadores, ou a hipocrisia de dizerem buscar serem justos nos placares, roubam a verdadeira emoção ao cancelarem ou postergarem gritos de gol ou expectativa de arbitragem satisfatória com relação a uma encenação em campo, além de usarem de trapaça ao editarem imagens com uso de inteligência artificial para validar o argumento que dará sustentação à decisão sobre um lance. E ainda, vindo a mim, fazendo cair a ficha, aquela percepção que entra ano, passa ano, minha atenção era manipulada pelos gestores de torcedores e eu envelhecia sem enriquecer,
sem ter melhor qualidade de vida, sem conhecer lugares novos, sem conhecer pessoas de um nível que não o de quem é alienado por futebol, sem constituir patrimônio e, enfim, sem viver, por estar o tempo todo com o futebol na minha mente, sempre a falar sobre futebol com quem eu encontrasse, sempre a sentir ranço, raiva, decepção, nojo, desejo de maldade, euforia sem fundamento, comemoração sem benefício tangível ou inteligível, ou o mais perverso para mim, a esnobar a alegria boba, esses estados de espírito se dando de acordo com a situação em que se encontrava o Atlético ou seus rivais, sem me alfabetizar melhor e melhorar minha cultura, sem curtir os verdadeiros prazeres da vida, que o futebol, por ser algo sem importância nenhuma, sem grandiosidade nenhuma, não é capaz de proporcionar a ninguém, a pessoa só podendo perceber isso se estiver livre da programação mental que o futebol implanta e sendo sincera consigo mesmo. Tudo isso me fez decidir não mais acompanhar futebol, não mais perder tempo e até certo ponto dinheiro com isso, que antes eu considerava esporte e disputa e hoje considero circo de má qualidade e golpe no consumidor. Essa explanação eu tive vontade de expor, porque em um grupo de pessoas discussando sobre coisas agradáveis, alguém mesquinho veio querer atenção para introduzir e monopolizar o assunto futebol na discussão, provavelmente esperando não se sentir sozinho em seu culto banal e ainda provavelmente se sentir superior de alguma forma, não sei que tipo de superioridade poderia ser, a quem não fosse torcedor do time para o qual torcia e, sendo pior, rival desse time. De mais velho do grupo estava eu, conhecedor do verdadeiro futebol, e os demais eram pessoas com idade entre 17 e 21 anos de idade, que não foi espanto nenhum para mim, que sei que a geração vigente não se interessa por futebol e que tudo quanto é modalidade esportiva, competição e assuntos banais estão com os dias contados por falta de abestalhados que deem atenção para essas bobagens. Não sabiam sequer o nome dos clubes de futebol que o medíocre, querendo atenção, citou em sua tentativa de intromissão.